Amém. Obrigado, Cleide. Deus te abençoe muito. Deus abençoe muito você. Queria ler com vocês o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler Lucas, capítulo 22, de 13 até o 20. Vocês vão me ajudar nessa leitura, tá bom, meus irmãos? Nós vamos ler juntos aqui, compartilhar essa leitura. Que diz assim: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então eles prepararam a Páscoa. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso, partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Em memória de mim. Continue, vamos? Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa manhã para celebrar o Jesus vivo. Você vê que não é uma prática nossa da igreja ter um crucifixo aqui com a imagem de Jesus crucificado. Ela não é uma prática. Hoje nós temos um adereço para nos lembrar ali desse momento, mas em momento algum nós vamos ver Jesus ali nele. A nossa cruz, ainda que a cruz seja um símbolo para nós, a nossa cruz é uma cruz vazia. E ela é vazia porque o nosso Jesus, ele ressuscitou. Celebramos o Jesus vivo hoje. Mas, irmãos, celebramos o Jesus vivo que morreu, que foi morto. Nós acabamos de ler um texto aqui em Lucas, no capítulo 22, que ele nos remonta a uns últimos momentos de Jesus, da passagem de Jesus com os seus discípulos. Jesus está nesse momento, a tradição vai dizer que é quinta-feira. Jesus está, então, orientou os seus discípulos que fossem preparar tudo, todos os ingredientes, tudo que eles precisariam preparar para que eles celebrassem com eles uma das festas, uma das tradições mais importantes da tradição judaica. Jesus reúne seus discípulos, aqueles mais próximos, os apóstolos, os orienta o seguinte: vão lá, preparem tudo o que vocês precisam preparar, porque eu vou celebrar a Páscoa junto com vocês. Se você ler um pouquinho antes do texto que nós lemos, os discípulos vão dizer: onde é que o senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Como é que vai ser? Ele vai dizer: olha, vai na rua tal, você vai encontrar o homem, você fala lá, nós queremos, o mestre quer pousar, usar os seus aposentos para celebrar a Páscoa, e ele vai levar você a um lugar onde vai estar tudo preparado, já tem móveis, tem utensílios, tem tudo ali, e ali vocês prepararão a ceia, prepararão a nossa Páscoa. Irmãos, quinta-feira acontece isso. Ele celebra a Páscoa, depois ele vai orar no jardim de Getsêmani, é preso. Sexta-feira, ele é julgado pelos judeus, julgado pelos romanos, ele é crucificado e é colocado numa sepultura. A tradição diz que no sábado, como o judeu não podia fazer coisa alguma, é um tempo de silêncio. Então chega o domingo. E no domingo vão procurar Jesus naquele lugar onde havia sido sepultado. E a grande questão é, o anjo aparece e diz: por que que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Nessa quinta-feira, Jesus convoca seus discípulos mais próximos
para ter com ele um último encontro. A partir desse momento, o que nós vamos ver é Jesus em uma corrida de sofrimento, de perseguição, de dor. Ele é preso, açoitado, julgado, crucificado. Portanto, esse é o último encontro de Jesus com os seus discípulos, com os seus, que nós chamamos dos apóstolos, seus discípulos mais próximos. O último encontro, vou dizer assim, o último encontro tranquilo de Jesus com os seus discípulos. Jesus, então, está sentado na mesa para celebrar a Páscoa. Meus irmãos, a Páscoa é uma data muito significativa para os judeus. Porque na celebração da Páscoa, o povo parava tudo o que estava fazendo e cumpriam alguns rituais bem importantes. Eles compartilhavam uma refeição, eles tomavam vinho e comiam pães amargos, relembrando aquele último momento, aquele momento da libertação do povo do Egito. Se nós olharmos Êxodo capítulo 12, nós vamos ver a instituição da Páscoa judaica, que é um símbolo da libertação do povo. Aquele sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, e aí as portas, a casa que tinha o sangue aspergido, o anjo da morte não passou. E foi aí o tempo da libertação do povo. Jesus está com os seus discípulos celebrando essa Páscoa, relembrando aquele momento que é uma tradição judaica. Olha, nós éramos escravos e agora somos livres. Deus nos libertou. O Deus Todo-Poderoso nos liberta. O Deus Todo-Poderoso lembra de nós. O Deus Todo-Poderoso não esquece. O Deus Todo-Poderoso age em nosso favor. Éramos escravos e agora somos livres. Quando Jesus está sentado com os seus discípulos, eles estão relembrando isso. Relembrando na tradição judaica de que um dia foram escravos e que agora são livres. É muito interessante o que Jesus está fazendo nesse momento. Jesus está celebrando a Páscoa com seus discípulos, mas ele está agora atualizando o sentido da Páscoa, dando um novo significado. Por quê? Porque nós, cristãos, não celebramos a Páscoa judaica. A nossa Páscoa não é uma reunião de gratidão a Deus pela libertação do povo do Egito. Nós celebramos a Páscoa cristã. A Páscoa cristã simboliza que Jesus é o nosso cordeiro que foi dado. Foi o seu sangue que foi passado não mais nas nossas portas, mas foi passado na nossa vida, nos dando libertação. Nós não celebramos a libertação do povo do Egito, mas simbolizamos, celebramos, agradecemos, vivenciamos esse novo povo, esse povo de Deus, que agora não foi livre da escravidão do Egito, mas agora está livre, pela obra de Jesus, da escravidão do pecado. Por isso, Jesus atualiza a Páscoa judaica e nos dá um novo sentido. E ele vai usar alguns elementos para isso. Reunido com os seus discípulos, ele vai pegar o pão, dividir o pão, entregar a cada um deles, sendo que representando essa ideia, irmãos, de que a Páscoa cristã, ela é celebrada comunitariamente. Nós somos salvos individualmente, mas celebramos a nossa salvação coletivamente. Hoje é dia da igreja estar reunida. Claro, nós temos a questão da pandemia, e reunido aqui, reunido em casa, tem o mesmo efeito. Mas é muito triste quando a gente vai constatar que muitas vezes, na Semana Santa, é que agora com a pandemia segurou todo mundo, mas na Semana Santa, esse domingo de Páscoa, essa tradição da igreja reunida, relembrando a ressurreição de Jesus, celebrando a ceia, lembrando do que ele fez, tem caído tanto no esquecimento.
Às vezes, tanto cristãos como não cristãos olham para essa data como um único feriado. É um tempo da gente viajar, é um tempo de descansar, é um tempo de sair, é um tempo de ir à praia, é um tempo de jogar bola, é um tempo de não fazer nada, só um feriado. Não é isso. A Páscoa cristã para nós não é isso, ainda que não há nada de errado em você descansar, nada de errado em você viajar. Mas não pode esquecer que esse domingo, a domingo da ressurreição, simboliza para nós muito mais do que um feriado, muito mais do que um dia sem trabalho. Na verdade, ele simboliza para nós o dia da nossa total libertação, o dia que Jesus ressuscitou. Jesus está sentado com os seus discípulos, ele parte o pão comunitariamente. Jesus podia ter celebrado sua Páscoa sozinho. Jesus podia ter mandado todo mundo, vai para a sua casa, vai lá celebrar a Páscoa com a sua família, vai lá. Não, mas ele junta os seus discípulos e ele diz o seguinte: nós vamos celebrar essa Páscoa, nós vamos celebrar esse memorial, nós vamos estar juntos. Ele parte o pão e ele entrega aos seus discípulos dizendo: partir o pão e comer o pão era uma tradição judaica. No dia da Páscoa, todos partiam pão. Todos comiam juntos, todos bebiam vinho. Só que Jesus agora vai dar um novo significado a esse memorial, a esse evento. Jesus parte o pão, divide entre eles e digam: esse aí, esse que vocês estão comendo, esse que vocês estão celebrando, esse que vocês estão desfrutando, esse pão simboliza o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Não mais o simbolismo judaico, mas agora o cristão. Há um pão a ser dividido. Há um Jesus a ser compartilhado. Jesus é o nosso pão. No Evangelho de João, ele vai dizer que eu sou o pão, o quê? Da vida. Jesus divide o pão e diz: olha, esse pão tem um símbolo, simboliza o meu corpo. E quando ele diz isso é muito real. Os seus discípulos não faziam ideia do que iria acontecer depois. Nós, quando celebramos a ceia, nós temos toda a história completa. Seus discípulos não sabiam. Quando diz: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, os discípulos pegam aquele pão, eles comem daquele pão, mas não têm ideia que muito em breve veriam Jesus verdadeiramente crucificado ali na presença deles. O pão é o corpo de Jesus dado em nosso favor. Mas Jesus vai fazer algo que sempre fez, que todos os judeus faziam: pegar seus cálices de vinho e celebrar a Páscoa. Mas Jesus agora pega um cálice, distribui para os seus discípulos, dizendo: tomam, bebam. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O que Jesus está querendo dizer com isso é que aquela cruz não tem só um corpo entregue, mas naquela cruz tem um sangue vertido. Você lembra do sangue do cordeiro que é passado na porta? Os judeus, eles faziam isso o tempo todo. Eles traziam seus cordeiros, imolavam, com o sangue eles ofereciam a Deus como pagamento do seu pecado. O que Jesus está dizendo agora, ao tomar um cálice, é que a partir de agora, não há mais sacrifício de cordeiro nenhum. Agora, não há mais imolação de animal nenhum. Isso foi tudo atualizado em mim. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue agora é o meu. E o sangue de Jesus derramado naquela cruz equivale àquele sangue do cordeiro passado na porta. Só que agora não é na porta da nossa casa, agora aquele sangue é passado na porta do nosso coração. Jesus está dizendo: quando você beber desse cálice, é um cálice de uma nova aliança que eu faço com vocês.
não mais a celebração da Páscoa judaica, mas a celebração da minha morte, a celebração da minha ressurreição. Irmãos, é pelo sangue de Jesus que nós somos salvos, que nós somos curados, que nós somos renovados, é pelo sangue dele. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam, simbolizavam, era uma seta que mostravam para nós aquele cordeiro definitivo, perfeito, sem pecado, sem mancha, sem nada, aquele cordeiro que seria definitivamente oferecido pelos pecados, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Por isso hoje nós não fazemos nenhum sacrifício, hoje nós não trazemos nenhum tipo de animal, hoje não temos um ritual como o ritual judaico, hoje nós temos um ritual de gratidão, nós temos um memorial. E o que nós lembramos na ceia? Que houve um corpo que foi entregue por nós. O que nós lembramos na ceia? Que houve um sangue derramado por nós. Houve um amor demonstrado ali naquela cruz. E Jesus vai dizer: eu não vou beber desse cálice mais, não vou celebrar a Páscoa com vocês mais, até que venha o reino, porque um dia nós celebraremos essa ceia, não assim como nós fazemos hoje. Um dia nós encontraremos Jesus novamente e celebraremos eternamente com Ele. Por isso eu queria nessa manhã convidar você a celebrar esse grande milagre da cruz. Celebrar o grande milagre da ressurreição. A morte não pôde segurar o Filho de Deus. Por isso, quando bebemos do cálice, comemos do pão, estamos sentados à mesa com Jesus, como naquele dia, recebendo dele o pão, recebendo dele o vinho, e recebendo dele aquela palavra dizendo: façam isso em memória de mim, façam isso em memória de mim. Relembramos a sua cruz, mas hoje também relembramos a sua ressurreição. Não celebramos a Páscoa judaica, celebramos a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã é Jesus morrendo em nosso lugar e ressuscitando vitorioso, Rei, Senhor, dono de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que diante de Jesus toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu queria convidar você